Boa noite, pessoal. Aqui é Fábio, professor de arte. Nas nossas últimas aulas, nós temos falado um pouco sobre a música, né? De que maneira a música influencia o nosso dia a dia, dentre as mais variadas áreas, né, da nossa vida, na política, enfim. E trouxemos então a música do Cazuza, Brasil, Mostra Tua Cara. E sobre a música do Cazuza, nós tínhamos duas questões que vocês deveriam responder, que era a letra A, em que ano a música foi lançada e que fato importante marcou a redemocratização do Brasil nesse mesmo ano. Bom, a música do Cazuza ela foi lançada em 1988 e o que marcou bastante o processo de redemocratização do Brasil nesse ano foi a promulgação da nossa Constituição Federal, porque o Brasil tinha passado por um longo período, né, de ditadura militar, onde várias leis, vários dispositivos legais tinham sido revogados pelos governos militares. E essa Constituição de 88 ela é chamada também de Constituição Cidadã, justamente porque ela reestabeleceu muitos direitos, né, que tinham sido suprimidos ao longo desses anos de ditadura. Quem tiver um pouco de curiosidade, depois pesquise sobre a Constituição e leia o artigo 5º, que é onde estão estampados os principais direitos de todos os brasileiros, para que vocês entendam um pouco sobre a importância da Constituição dentro de um sistema legal de um país como é o nosso. Na letra B, questiona, em sua opinião, essa música retrata a situação do Brasil atualmente? Apesar de ser uma resposta pessoal, eu vou dar a minha opinião. É lógico que a música retrata sim a situação do Brasil atual, posto que ela fala de desigualdades sociais, ela fala de problemas na política, ela fala de uma série de problemas que o Brasil enfrentava e continua enfrentando. Então, certamente é uma música atual. As músicas do Cazuza, Legião Urbana, né, do Renato Russo, Titãs, Paralamas do Sucesso, várias bandas que inclusive também surgiram lá em Brasília, né, elas têm essa característica de serem músicas muito críticas, que falam sobre a realidade no nosso país de uma forma bem clara. Né? E a mensagem do Cazuza na música Brasil Mostra a Tua Cara, para quem quer entender e para um bom entendedor, meia palavra basta, a mensagem está bem clara. Eu acho muito interessante essas músicas do rock nacional, principalmente aí da década de 80 e algumas também da década de 90, porque são músicas que não têm idade, apesar de serem músicas que foram feitas há mais de 20 ou 30 anos, elas continuam sendo atuais, muito diferentes das músicas descartáveis que a gente tem hoje, né? Que daqui 1 ou 2 anos ninguém mais vai se lembrar delas. Então, músicas do rock nacional desse período que tratam diretamente da política, elas não têm idade. Daqui 30 anos a gente vai continuar ouvindo essas músicas e continuar entendendo que elas sim retratam muito da realidade do Brasil. Ok? Vamos ao nosso texto dessa semana que já está aqui no nosso grupo de WhatsApp para a gente dar sequência. Pois bem, está aqui o texto dessa semana, a arte, a expressão do artista. Então a gente deixa agora de abordar essa temática musical e passa a abordar um pouco da temática relacionada às artes visuais. A arte é a expressão do artista. A arte e a expressão estão diretamente relacionadas. Afinal, a produção artística é um dos meios encontrados pelos seres humanos para expressar seus sentimentos e sua visão de mundo. Assim, ao analisar uma obra de arte, devemos considerar que vemos uma representação criada pelo artista para retratar determinado aspecto observado. Dessa forma, por tratar-se de uma representação, na obra de arte manifestam-se as vivências, as experiências, as intuições do artista que a produziu. Veja, por exemplo, nas telas reproduzidas ao lado, como dois artistas brasileiros representaram a fome de maneiras diferentes. Embora os títulos dessas obras sugiram que o tema abordado pelos artistas é o mesmo, note que há diferenças notáveis entre ambas
Isso ocorre porque cada artista representou em sua obra seu olhar individual sobre a fome, com base em suas experiências ou referências pessoais. As obras em questão diferem principalmente por seu conteúdo. Na tela de Miguel dos Anjos há um conteúdo figurativo, ou seja, embora o artista tenha criado combinações que possam nos parecer estranhas, ao observar a obra identificamos algumas formas que podem ser associadas à figura humana. Já a obra de Manabu Mabi é uma composição abstrata, pois o artista, ao transmitir sua mensagem, não criou uma representação que poderia ser associada a objetos reais, identificados pelo observador, apenas dispôs formas e cores. Então nós temos aqui duas obras de arte. Essa aqui é a obra de Miguel dos Santos, que tem como título A Fome. Ela tem um caráter figurativo de acordo com o texto. Essa obra, que é a segunda, ela foi produzida por Manabu Mabi e também o tema dela é fome, certo? Ela seria uma obra abstrata. De acordo com o texto, aqui seria possível identificar alguns elementos que a gente pode relacionar à figura humana, né? Parece que não tem nenhum, mas se a gente começar a observar, nós encontramos aqui algumas caveiras, né, alguns elementos que podem ser relacionados aos seres humanos. Alguma coisa que parece ser uma barriga, sei lá, uma parte do tronco, né? Então a gente consegue identificar alguns elementos que são próprios do ser humano. Aqui nessa obra abstrata do Manabu Mabi, que também seria tema fome, seria mais difícil, né? Porque depende muito da interpretação daquilo que o artista quis mostrar. A gente sabe que o tema é fome, ele está querendo expressar a fome. Mas que elementos relacionados à fome a gente consegue encontrar nessa segunda obra? Parece ser mais difícil, até porque é uma obra de caráter abstrato, né? Então são interpretações diferentes que os dois artistas, o Miguel dos Santos e o Manabu Mabi, deram para o mesmo tema, que é a fome. Pois bem, vocês vão partindo dessa reflexão, dessas duas interpretações da fome, que esses artistas deram, vocês vão responder a seguinte questão. Na sua opinião, qual das duas obras retrata melhor o tema a fome? Justifique. Então, qual dessas imagens aqui, esta ou esta, retrata melhor o tema a fome? É isto. Me envie as respostas. Quem não fez a atividade da semana passada, faça o mais rápido possível e me envie também. Ok? Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.